Nós temos que transformar. Aqui está o problema. Os terminais ATs de um banco de três trafos monofásicos estão ligados ao sistema de três fases. A tensão de 13,8 volts. Então quer dizer que no primário a gente tem 13,8 volts. 13,8 kV, né? Vamos colocar assim. E os terminais de baixa tensão estão ligados a uma subestação de 1500 kVA. Subestação de 1500 kVA. E a tensão no secundário de 2300 volts. Então 2,3 kV. Então o secundário é esse. A potência do transformador é de 1500 kVA. 1500 kVA. Tá? Então o que que pede? Especificar os valores de tensão e corrente de linhas de fase em ambos os lados do trafo para as seguintes combinações. Então, letra A, a gente tem que transformar isso de para cá para cá. E aí ele quer valores de tensão de linha e de fase aqui, tensão de linha de fase aqui, corrente de linha de fase aqui, corrente de linha de fase aqui. Beleza? Então vamos lá. Vai ser o seguinte. Vamos começar pelo é, estrela, né? Então vamos fazer aqui estrelinha aqui, tá, para a estrela. Aqui para a estrela. É, primeiro, a gente vai descobrir, vamos desenhar como é que tá esse trafo aqui, né? Então, as bobinas estariam nessa disposição aqui, certo? Uma fase, aqui outra fase, aqui outra fase. Então, no primário aqui a gente está dizendo que tem 13.800. Então, quer dizer que a gente tem 13.800 aqui, ó, de uma fase a outra. A gente tem 13,8 volts. E aí que está falando que o secundário é em triângulo, né? Então, vamos supor que as bobinas do secundário estão nessa disposição aqui, certo? E aí, no secundário, a gente está dizendo que a gente tem é, 2,3. Então, quer dizer que a gente tem 2,3 kV aqui. 2,3 kV, tá? Aí, uma coisa que a gente já pode dizer. O V de fase no triângulo é igual ao V de linha, certo? Que vai ser 2,3 kV. Então, esse aqui a gente já solucionou. Por quê? Porque o V de fase é entre uma fase e a outra, né? Então, a gente está medindo assim. Se a gente for vendo aqui, ó, uma fase e a outra, tá na bobina também. Então, é a mesma tensão que tem aqui, é a mesma tensão da bobina. Então, por isso que V de fase é igual a V de linha nesse caso, tá? Diferente do caso do estrela, a gente tem ó, aqui uma tensão e aqui a gente tem outra tensão, tá? Então, o V de linha no estrela vai ser 13,8 kV. E aí o V de fase vai ser o 13,8 vezes 10 a terceira dividido para a raiz de 3. Aí a gente vai ter o valor do V de fase, certo? Então o V de fase vai ser, abre a calculadora, goes, no. Então o V de fase vai ser 13,8 elevado à terceira dividido para a raiz de 3. 67, 7967, 0,43. Coloquei uma vírgula a mais aqui. Então, esse é o valor de V de fase, tá aqui, e V de linha tá aqui. Então, os primeiros parâmetros a gente descobriu. Agora, para a gente descobrir I de linha e de fase. I de linha. Nós vamos pegar potência. Primeiro, vamos deduzir essa fórmula aqui, né? A potência é o seguinte. Para transformadores, a potência é igual. V vezes I vezes. Aí, quando a gente tem trifásico, a gente acrescenta a raiz de 3. A corrente aqui no caso vai ser o seguinte: corrente
vai ser igual, isolando a corrente aqui, né? Vai ser igual a potência, que a gente vai passar tudo para lá. Vai ser igual a potência dividido por AV vezes cosseno de φ vezes raiz de 3, certo? E aí o que acontece? Se a gente quiser descobrir I de fase, a gente usa dados de fase. No caso, V de fase. Se quiser I de linha, V de linha. Então vamos lá. A gente precisa dos dois, né? O que eu posso fazer? I de linha igual a potência 1500 kV. Então vou colocar 1500 vezes 10 a terceira, que é quilo, né? A tensão de linha 13,8. 13,8 vezes 10 a terceira. Cosseno de φ. Ah, tá. Aqui não foi passado cosseno de φ. Não tem fator de potência. Então não precisa colocar cosseno de φ vezes raiz de 3. Certo? E de linha. Vamos lá. E de linha vai ser igual. Vou colocar de cá. Vai ser igual a 1500. 1500 elevado a terceira dividido. Vamos abrir um parênteses aqui. Por 13,8. E a terceira vezes raiz de 3. Certo? Então vai dar 62,75. 62,75 amperes. Tá? Então essa aqui é a corrente de linha. I de linha é igual ao I de fase. Certo? Logo, os dois são iguais, 62,75. Que é o seguinte, a corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa aqui. Certo? Porque não tem lugar para ela sair aqui. Então ela vem aqui e desce aqui. Certo? Então, I de linha igual a I de fase, 62,75 amperes. Certo? Agora, no outro isso vai mudar. Porque a corrente que passa aqui é uma. E a corrente que passa aqui, ou assim, né? É outra. Então vamos lá. Então, o I de linha vai ser igual ou mesma forma do outro. Mesma coisa. Mesma coisa. 1500 vezes 10 a terceira divide pela tensão. A tensão aqui de linha 2,3 kV. Então 2,3 vezes 10 a terceira vezes raiz de 3. Certo? Então aqui a gente tem I de linha. Vou colocar aqui 1500 elevado a terceira dividido para 2,3 e a terceira vezes raiz de 3. Então, ó, 376,53. 6,53 amperes. Aqui no caso é essa, I de linha. Agora, I de fase, a gente vai pegar o valor de linha e dividir por raiz de 3. Toda hora eu escrevo 6 aqui. E vamos dividir por raiz de 3. Tá, 76,53 dividido por raiz de 3. Se tivesse cosseno, vezes cosseno. Tá? Não tem. Então, I de linha igual dividido por raiz de 3. 217,39 amperes, tá? Então, ó, I de linha. A gente tem aqui I de linha. Temos aqui, esse aqui é o I de fase. Oxi. Temos aqui, então, I de fase. O I de linha aqui. E o V e as correntes, certo? Então, a gente tem todos os dados aqui certinho. E do primário, aqui estão os valores, certo?